E aí galera, sejam bem-vindos a esse nosso encontro sobre o Estatuto do Instituto Federal do Norte de Minas. Antes de entrarmos nos institutos, nos dispositivos do Estatuto, quero fazer algumas considerações. Primeiro, o que é um Estatuto? Você, por exemplo, ouve o Estatuto do Servidor Público Civil da União. O que essa lei traz? Ora, traz basicamente os direitos e deveres que vão regular a vida desse servidor. Do mesmo modo, quando eu falo em Estatuto do Instituto Federal, eu vou trazer todas as normas que vão regular esse instituto no desempenho da sua atividade. Então, todas as normas que vão regular o desempenho da atividade pedagógica, de toda a atividade pedagógica e administrativa, está aí no Estatuto. Então, quais são os pilares desse estatuto? O nosso estatuto, ele tem basicamente dois pilares. É um pilar de ordem administrativa, em que você tem quais são os órgãos diretivos, quais as suas composições, quais as suas atribuições e competências. E um outro pilar é justamente o pilar que traz as diretrizes, os objetivos e as finalidades pedagógicas. Então, repetindo, o nosso estatuto ele tem como base dois pilares. Um de ordem administrativa, que vai indicar quais são os órgãos diretivos, composição e competências. E o outro são as diretrizes, princípios, objetivos e finalidades pedagógicas. Seriam então esses dois pilares. Referências, vamos dizer assim, referências, influências. Aqui eu peço que se considere o seguinte, essas referências, gente, eu vou comentar aqui, por quê? Porque se você tiver essa referência, muitas vezes, diante de algumas questões, isso vai te ajudar. Você pode ser que não consiga lembrar exatamente o texto da lei, mas essas referências que eu vou desenvolver aqui, eu tenho consciência que podem te ajudar. E vai ser rápido, tá? Todos sabemos que Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira e como não podia ser diferente, né? Nós temos algumas influências do pensamento e da obra de Paulo Freire em todo o processo educacional desse nosso país e aqui não é diferente. Destacadamente, eu vou trazer algumas ideias que Paulo Freire apresenta em sua obra Pedagogia da Autonomia. Olha o próprio nome, Pedagogia da Autonomia. Na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire apresenta a educação como um elemento libertador. A partir da educação, na concepção de Paulo Freire, o indivíduo conquista cidadania, ele passa a ser consciente dos seus direitos, ele passa a interagir melhor com o meio, com a sua realidade socioeconômica, inclusive agregando a ela mais valores. Além dessa conquista da cidadania, com o processo educacional, o indivíduo passa a ser mais ético, passa a ter uma referência moral mais consistente e, obviamente, no aspecto mais pragmático, a partir da educação, ele oferece à realidade socioeconômica que o cerca mais ferramentas tecnológicas. Então, imagina, você ensina um homem do campo e ele passa a empregar naquela sua produção novas tecnologias que vão otimizar o trabalho, promover o desenvolvimento local, regional e, quiçá, até nacional. Guardem essas referências, guardem essa concepção da educação como instrumento libertador, da educação como formador de cidadão, da educação como fomentador, como elemento de desenvolvimento das relações do homem, do educando, com a realidade socioeconômica na qual ele está inserido. Professor, mas essa filosofia toda, eu vou precisar disso estudando o Estatuto? Garanto a você que pode te ajudar em algumas questões. Feitas essas considerações, vamos então tratar propriamente dos dispositivos, beleza? Vamos lá, artigo 1º do Estatuto do Instituto Federal. O que eu vou chamar a atenção aqui? Chamo a atenção para a natureza jurídica. Natureza jurídica do IFNMG. O que o IFNMG é? É uma autarquia. Veja, toda autarquia é de direito público.
Toda autarquia é de direito público e tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Então, toda autarquia é de direito público e tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ora, como é uma autarquia educacional, o Instituto também tem autonomia didático-pedagógica e autonomia disciplinar. Quando eu falo em autonomia didático-pedagógica, eu estou declarando que, obviamente, observadas as normas como Constituição, Lei de Diretrizes e Bases, é o Instituto Federal que vai definir os seus currículos, os seus projetos pedagógicos, beleza? Além disso, eu tenho autonomia disciplinar. Veja, principalmente o corpo discente, que são os alunos, né? Estão sujeitos ao regime disciplinar elaborado e proposto pelo Instituto Federal. Então, eu tenho normas disciplinares que vão ser seguidas pelos alunos e, obviamente, havendo descumprimento dessas normas, eu também terei a sujeição às sanções que serão criadas e impostas pelo Instituto. Então, o Instituto tem autonomia de reger, de regular a sua própria disciplina. Então, cuidado com isso. Para fechar ainda sobre o artigo 1º, cuidado. Veja, toda autarquia, eu disse que goza de autonomia. Então, quem é autônomo não pode ser subordinado, concorda? Autonomia e subordinação são contrários, são palavras que não combinam. Então, a coisa é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um ente federativo chamado União, beleza? Dentro da União, eu tenho um órgão chamado Ministério da Educação. Vinculado ao Ministério da Educação, eu tenho o IFNMG. Então aqui eu tenho uma autarquia, não é subordinado, mas vinculado. Então eu, como banca, para pegar você, eu poderia praticamente transcrever esse artigo 1º e onde há vinculado, colocar subordinado. Extremamente errado. Esse vínculo não é de subordinação e nem poderia ser. Afinal de contas, o Instituto, na qualidade de autarquia, goza de autonomia. Tratando ainda do artigo 1º, mas agora no parágrafo 2º, eu tenho atributos, características, qualidades do Instituto que você deve prestar atenção. Então aqui diz o seguinte: o Instituto Federal é uma instituição de educação superior, básica e profissional. Então, primeiras características aí: superior, básica e profissional. Eu já adianto a você que isso é o que particulariza o Instituto Federal. Você tem dentro do Ministério da Educação, né, com a área de atuação basicamente idêntica à UFMG. A UFMG é uma instituição de ensino superior. O que difere a UFMG do Instituto Federal? Ora, não só no que diz respeito ao fato de que o Instituto é uma instituição de educação superior e básica, mas há também a presença marcante da educação profissional. Em toda atividade pedagógica do Instituto, você vai ter a conjugação desse conhecimento técnico profissional com toda a atividade pedagógica. Vou dizer de novo. Nós estamos aqui estudando o artigo 1º, no parágrafo 2º, que diz respeito aos atributos. Os primeiros atributos que eu chamo a atenção e pedir para você anotar é que é uma instituição de educação superior, básica e profissional. Aí eu aproveitei e estabeleci um paralelo entre o Instituto e a Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição de ensino superior. Já o Instituto Federal, além de ser ensino superior, é também educação básica. E mais do que isso, além da educação básica e superior, eu tenho educação profissional. Aí eu disse, olha, marcadamente a atividade pedagógica do Instituto Federal, ele tem essa conjugação de todo o ensino, pesquisa e extensão que é feito com o conhecimento técnico profissional. Tranquilo? Beleza. Mas seguindo aí, nos atributos e nas características. É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicamp. Então, cuidado, a prova pode colocar unicurricular, né? Unicamp, né? Como se tivesse um campus só.
porque o latim é isso, né? Campi é o plural de campus. Então, quando eu falo multicampi, é porque eu tenho vários campos, né? Beleza. Descentralizada, cuidado, a prova pode colocar centralizada. Descentralizada por quê? Ora, porque cada campus tem a sua gestão, né? Beleza. O que mais? Especializada na oferta de educação profissional e tecnológica. É aquilo que eu acabei de dizer. Nas diferentes modalidades de ensino. Com base na conjugação. Essa parte aqui para mim é a cereja do bolo. Com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. Por que eu digo que isso é a cereja do bolo? Ora, isso é a razão de ser do Instituto, né? A principal característica do Instituto, o que justifica a sua existência, o que define a sua natureza é isso. É uma instituição que faz toda a atividade pedagógica conjugada com conhecimentos técnicos e tecnológicos. Então, cuidado, guardem com muita atenção os atributos, as características do Instituto enunciados nesse parágrafo do artigo 1º, beleza? Tranquilo? Outra coisa importante aqui. Eu acabei de estabelecer um paralelo entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Federal. E aqui no artigo 1º, parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: no que diz respeito à regulação e à avaliação do ensino superior, o Instituto Federal será tratado como se a Universidade Federal fosse. Mais uma vez, no que diz respeito à regulação, avaliação e supervisão do ensino superior, o Instituto Federal será tratado como se a Universidade Federal fosse. Outra questão importante que também tem cheiro de prova é o parágrafo 4º do artigo 1º, que fala da circunscrição de atuação do Instituto. Veja, para criar cursos, extinguir cursos, registrar diplomas, o limite territorial é o Estado de Minas Gerais. Criar cursos, extinguir cursos e registrar diplomas. Limite territorial, Estado de Minas Gerais. Então, o Instituto Federal do Norte de Minas não pode criar um curso em São Paulo. Óbvio, aqui eu estou dizendo de cursos presenciais. Por quê? No que diz respeito à oferta de cursos à distância, vai seguir o que determina a legislação específica. Então, cuidado com isso aí, beleza? Tranquilo? Veja, agora nós vamos tratar de 3 grupos de artigos extremamente importantes, para os quais aquela reflexão filosófica introdutória vai ajudar. Eu estou dizendo aqui do artigo 3º, do artigo 4º e do artigo 5º. O artigo 3º fala dos princípios. Professor, como é que eu vou identificar que eu estou diante de um princípio? Olha, o princípio ele goza de mais abstração e vem com um substantivo abstrato, correto? Vem com substantivo abstrato, é um valor, é algo a se seguir. Já os artigos 4º e 5º trazem verbos no infinitivo, sendo que o 4º diz o seguinte: as coisas que eu quero fazer, e o artigo 5º, aquilo que eu quero ser. Então, artigo 3º, os valores que eu vou seguir. Eu vou ser bom, eu vou ser honesto, né? Os valores que eu vou seguir. Artigo 4º, aquilo que eu quero fazer, né? E o artigo 5º, aonde eu quero chegar. Olha, eu quero ser uma instituição que seja referência. Então, isso é um objetivo, beleza? Artigo 3º, princípios que eu devo observar. Maior abstração, substantivos abstratos. Artigo 4º, atividades que eu pretendo executar. E artigo 5º, aquilo que eu quero ser. Tranquilo? Vamos analisar todos esses dispositivos, gente. Artigo 3º, 4º e 5º, a redação é muito simples. Mas aqui eu vou fazer alguns comentários de alguns pontos que podem ser explorados na sua prova. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 3º, portanto, princípios, né? Aí você tem, inciso 1, compromisso com justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, não traz nenhuma dificuldade de entendimento. Eu só aproveito para fazer com que você rememore a relação que eu estabeleci com aquelas referências freirianas. Inciso 2, aqui eu já tenho uma explicação um pouco mais pontual. Dentre os princípios tem verticalização de ensino e sua integração com a pesquisa e extensão.
O que é verticalização de ensino? Verticalização de ensino é propiciar o desenvolver da vida pedagógica do indivíduo. Então, eu ofereço ensino básico, eu ofereço a graduação, eu ofereço a pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, enfim, eu dou condições para o indivíduo trilhar a sua trajetória educacional nos vários degraus, vamos assim dizer. Então, isso que é verticalização do ensino. Integração é quando você produz, você promove o conhecimento em um ciclo do conhecimento, já municiando esse educando para que ele esteja mais apto a entrar no ciclo seguinte. Então, eu não posso desenvolver uma educação de ensino básico sem pensar naquilo que ele pode precisar para melhor aproveitar o ensino superior. Então, isso que quer dizer integração. Fechou? Vamos seguir tratando ainda dos princípios. Princípio esculpido no inciso 3. Eficácia nas respostas de formação profissional. Por que eu chamo a atenção aqui? Eu quero que você entenda o que seria essa eficácia. Imagina o seguinte, eu promovo um curso técnico científico, técnico profissionalizante, o educando desenvolve toda a atividade, compartilha comigo um momento importante de vida, mas ao final do ciclo eu coloco ele no mundo real, de forma que aquele conhecimento que ele assimilou comigo não tem nenhuma utilidade na sua realidade socioeconômica. Se isso acontece, não há eficácia nas respostas de formação profissional. Quando eu digo, meus alunos, que eu tenho um princípio a se observar, é isso, é um valor que deve estar presente em toda a minha atividade. Então imagina que estamos num conselho deliberativo qualquer, dentro do instituto, pensando o seguinte, olha, houve uma proposta aqui de criar o curso X. Então eu vou pensar, será que esse currículo proposto vai de fato estar inserido no dia a dia desse aluno? Será que de fato eu vou propiciar uma melhora no desempenho de tais atividades, da sua realidade socioeconômica? Então será que esse ensinamento de fato será eficaz? Então isso é que quer dizer eficácia nas respostas de formação profissional. Beleza? Tranquilo? Outros princípios estão aí, mas com a redação muito fácil, importantes, mas não carecem de muita explicação. Vamos agora às finalidades, que estão no artigo 4º. Vou aqui trazer alguns comentários acerca delas. Volto a dizer, a redação acaba sendo muito simples. Eu aqui vou chamar a atenção de alguns elementos que não podem passar despercebidos na hora da prova. Fechou? Então, finalidade do inciso 1. Ofertar, educar. Veja aqui, viu? Olha a diferença, olha bem. No que diz respeito ao artigo 3º, que traz os objetivos. Eficácia nas respostas. Eficácia, o que é? Substantivo abstrato. Olha outro. Compromisso com justiça social. Substantivo abstrato. Verticalização. Substantivo abstrato. Percebeu? Agora veja quando a gente entra na finalidade. Ofertar educação. Veja, aqui já é um verbo no infinitivo. Já é uma atividade que eu quero desempenhar. Então, cuidado com essa diferença entre valores e finalidades. Fechou? Então, veja. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando os cidadãos com vistas à sua atuação profissional em diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Marcos, essa redação é fácil, eu entendi. Por que você está chamando a atenção aqui? Nós já vimos, olha, a criação de cursos, a extinção de cursos, o registro de diplomas está restrito à circunscrição territorial do Estado de Minas Gerais. Mas olha, o desenvolvimento que se pretende promover, o desenvolvimento dos vários setores da economia, tem o quê? Desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Então, cuidado com isso. Uma coisa é o limite de atuação territorial. Outra coisa é no que diz respeito ao espectro do desenvolvimento socioeconômico que você pretende promover. Fechou?
Continuando nas finalidades, inciso 2. O inciso 2 do artigo 4º não traz nenhuma diferença, nenhuma dificuldade em seu texto, mas eu vou aproveitar para chamar a atenção daquela reflexão que eu fiz, daquela influência de Paulo Freire. E eu não sei se eu comentei antes, mas eu vou comentar aqui. Toda instituição de ensino ela tem 3 frentes de trabalho. Quais são as frentes de trabalho? O ensino, a pesquisa e a extensão. O que é o ensino? É a atividade docente propriamente dita. É o momento em que está o educador e o educando. É a aula. Isso é ensino. Pesquisa é o momento que o educando está produzindo conhecimento e ao final formula suas teses, seus TCCs, né? E aí a partir daquilo que é composto, você tem um conhecimento científico produzido. E como é que a ciência se desenvolve? Eu vou lá, faço pesquisa e formalizo uma tese, né? Faço uma monografia, faço meu TCC. Aquela tese, então, fica à disposição para pesquisa. Aí, quem sabe, um outro cientista vem, a partir daquela minha tese, faz novos questionamentos e, às vezes, traz uma outra verdade, traz uma nova concepção ou, quem sabe, apenas confirma a minha, mas o conhecimento científico se desenvolve assim. Então, por isso, dentre as frentes de trabalho de uma instituição de ensino está a atividade de pesquisa. E a terceira frente de trabalho é a extensão. O que é extensão? É o momento em que a instituição interage com a sociedade. Por exemplo, se você tem uma escola numa comunidade quilombola, você, com uma atividade de extensão, vai abrir as portas dessa sua escola e vai fazer com que aquela comunidade compartilhe ali os seus valores culturais, os seus conhecimentos, as suas tecnologias. Aí o educando daquela instituição vai aprender com a comunidade, mas também, ao mesmo tempo, pode promover sugestões para aqueles arranjos produtivos locais. Então, essa interação entre instituição de ensino e realidade sociocultural e econômica é o que eu chamo de extensão. A instituição, portanto, tem 3 frentes de trabalho: ensino, pesquisa e extensão. Fechou? Então, o inciso 2 diz respeito a isso aí, tratando aqui de finalidades, artigo 4º. Beleza? Continuando nas finalidades. Veja, promover a integração e verticalização. Nós já sabemos o que é verticalização, nós também já sabemos o que é essa integração. É quando eu promovo um ciclo pensando na melhor forma de preparar o educando para receber o ciclo que está por vir. Não é isso? Beleza, seguindo ainda nas finalidades, inciso 4, orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Mais uma vez, aquela questão freiriana bastante presente aí, avançando. Veja, inciso 5, ainda das finalidades. Constituir-se em centro de excelência, né, na oferta de ensino de ciências em geral e ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e criativo. Aqui é a parte que eu quero ressaltar, voltada à investigação empírica, Então aqui, olha, uma das finalidades aí do Instituto Federal é voltada a essa investigação empírica. Professor, como é que eu posso entender esse empírico? Meu aluno, eu peço licença para usar as armas que eu tenho. Eu sou da área do direito, então eu vou usar, para que você entenda o que é empírico, né, algumas coisas que eu aprendo no direito. Lá no direito eu aprendo que eu tenho 3 ciências criminais: o direito penal, a criminologia e a política criminal. Vou, por exemplo, dizer a você o seguinte: a criminologia, ela também constrói conhecimento a partir dessa investigação empírica. O direito penal, não. Qual é a diferença entre a criminologia e o direito penal, e por que eu digo que a criminologia produz conhecimento a partir da investigação empírica e o direito penal não? Veja, o direito penal, ele constrói conhecimento a partir de um mundo ideal, a partir de algo que ele acha que deve ser, o mundo como deve ser. Ele não observa a realidade para produzir conhecimento, ele constrói uma projeção de mundo ideal. No mundo ideal, né, as pessoas não se matam. Então, pensando nesse mundo ideal, o direito penal vai criar uma lei dizendo: matar alguém é crime.
Ele não falou que matar alguém é crime porque viu alguém matando alguém, né? Não precisou ele ver. Embora as pessoas infelizmente se matem, quando o direito penal declara que matar alguém é crime, é pensando naquele mundo ideal, não observando o que está acontecendo. Agora a criminologia não. A criminologia produz conhecimento a partir da realidade. Por exemplo, observando a realidade, a partir dessa investigação empírica, eu observo que, infelizmente, os homens estão matando com frequência as suas companheiras. Ou seja, a partir dessa realidade, eu percebo que as mulheres são vítimas recorrentes no crime de homicídio. Então, eu percebo aí uma característica peculiar da vítima que faz com que ela seja mais vulnerável e produzo esse conhecimento. Então, isso é criminologia, a partir da observação, da investigação empírica, beleza? Então, o conhecimento que se produz no Instituto Federal tem como ponto principal essa investigação empírica, correto? Não, priorizando a investigação empírica do que esse pensamento próprio, por exemplo, do direito penal, que é essa questão do ideal, do dever ser. Beleza? Tranquilo aí? Seguindo ainda nas finalidades, agora chamo a atenção para o inciso 8 do artigo 4º. Dentre as finalidades eu tenho: realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Nenhuma dificuldade para entender, mas eu quero chamar a atenção mais uma vez da relação que há com aquelas referências que eu desenvolvi no início aí, tranquilo? Beleza? Então veja, no artigo 5º você tem aí os objetivos, né? No que diz respeito a objetivos, também digo que não tem nenhuma dificuldade no entendimento da letra da lei, beleza? Vamos aqui, para finalizar essa parte da aula, ao artigo 6º. Artigo 6º que tem cheiro, tem gosto, né, de prova. O que o artigo 6º diz? Diz assim, olha: no desenvolvimento de sua ação acadêmica, o Instituto, em cada exercício, em cada ano, né, deverá, em cada exercício letivo, deverá garantir um mínimo de 50% de suas vagas para educação profissional técnica de nível médio. Ora, se a essência, se a alma do Instituto é essa educação profissional, mais natural que o mínimo da metade de suas vagas sejam para essa educação profissional técnica de nível médio. E o mínimo de 20% para cursos de licenciatura e ou programas de especialização, né, programas especiais de formação pedagógica. Então, além, isso aqui é importante, além desse forte viés da educação técnico-profissional, eu também tenho essa preocupação de formação constante do corpo docente, capacitar professores. Se essas são as preocupações principais do Instituto, nada mais natural que eu tenha esse parâmetro, o mínimo de 50% das vagas para educação profissional técnica de nível médio e o mínimo de 20% para os cursos de licenciatura. O que é licenciatura, gente? Licenciatura é aquela formação que prepara o professor. Quando você não é licenciatura, você tem bacharelado. O bacharelado é mais aquela formação voltada eminentemente para o mercado de trabalho. Eu sou bacharel em Direito, né? Aí existem pessoas que são licenciados em Letras Português. A licenciatura forma professores. O bacharelado forma profissionais. Basicamente isso, né? E agora você tem ainda uma outra vertente de curso superior que é o tecnólogo. Então, licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Aqui no artigo 6º, como é que é o negócio? No mínimo 50% educação técnico-profissional de nível médio. No mínimo 20%. Para quê? Licenciatura, eu quero formar professores, né? E ou programas especiais de formação pedagógica, beleza? E aí tem uma ressalva. A ressalva nos remete à Lei 11.892 de 2008. Essa ressalva, ela diz o quê? Que a depender da realidade local, eu posso mudar essa configuração para prestigiar cursos de nível superior. Fechou?
Então, atenção aí no artigo 6º e bons estudos. Então, galera, é isso aí. O primeiro momento dessa nossa análise do Estatuto, nós já vencemos. Agora é com você. Leia com muita atenção e carinho e siga aí assistindo às nossas aulas. Um beijo, um queijo, bons estudos e até o próximo encontro. Instituto Federal que nos aguarde.